Tudo bem, pessoal? Os comentários sobre Pânico 3, filme de 2000 dirigido por Wes Craven. Fazia um bom tempo que eu não assistia Pânico 3, foi interessantíssimo revisitar esse filme para trazer essa análise aqui para o canal na série de vídeos que eu estou fazendo sobre a franquia. Vou deixar inclusive a playlist como recomendação. É inegável, no entanto, que existe uma queda considerável de qualidade de Pânico 3 quando comparado aos dois filmes anteriores. E esse é um dos casos onde o contexto de produção ajuda a entender algumas decisões criativas para lá de polêmicas tomadas, porque nós temos relatos de absurdos que ocorreram no set de Pânico 3, desde falta de ideias até reescritas que ocorreriam apenas minutos antes da gravação de uma cena. Como eu expliquei no vídeo anterior de Pânico 2, a ideia de uma trilogia já havia sido pré-estabelecida entre Wes Craven, Harvey e Bob Weinstein. No entanto, em 1999 tivemos um acontecimento trágico, o massacre de Columbine, que acabou afetando a produção de vários filmes, e Pânico 3 seria um desses. Porque naquele período, nos Estados Unidos, a imprensa promoveu uma grande discussão sobre a possível influência de games, filmes e séries no comportamento violento dos jovens. Os executivos da Dimension Films não acreditavam nisso, mas eles também não queriam um embate público. Então a ordem era evitar qualquer tipo de problema, e claro que isso acabou atingindo justamente o roteiro de Pânico 3, porque a ideia inicial das notas do Kevin Williamson seria estabelecer uma espécie de culto à franquia Stab, que havia sido apresentada em Pânico 2, e com isso também se voltar para a discussão em torno de adolescentes. E aí na ideia original, como os adolescentes seriam inspirados nos filmes Stab para cometer atos violentos, a Dimension acabou deixando totalmente de lado essa ideia. Tiveram que reescrever o roteiro às pressas. Então veja, o filme foi pensado de uma forma, por conta de um problema externo, a produção foi completamente afetada. Muitas pessoas perguntam o seguinte, será que eles não poderiam deixar Pânico 3 para depois, 2000, 2001? E o problema é que a Dimension queria essa grana, era um dinheiro certo que eles tinham em mente, até mesmo para poder consolidar outras produções. E aí, por conta dessa mudança brusca de uma hora para outra, nós tivemos também alguns erros gravíssimos sobre pensamento e estrutura de um filme. Kevin Williamson, que havia sido roteirista de Pânico e Pânico 2, não estava disponível naquele período de produção de 1999, porque ele estava se dedicando à Tentação Fatal, que seria o seu primeiro filme como diretor. E a Dimension, no caso, não quis esperar por ele e descartou todas suas anotações. Com isso, eu considero que Pânico 3 é aquela terceira entrada tradicional de uma franquia que se sustenta muito mais pelo que havia sido apresentado anteriormente, pela ligação que os personagens criaram com o público. Os problemas criativos que afetaram Pânico 3 envolvem roteiro, desenvolvimento de personagens, criação e resolução de um caso. E aí se a gente pega o histórico do próprio diretor, bom, Wes Craven trabalhou com um conceito muito semelhante com o que ele apresentaria em Pânico 3 em Um Novo Pesadelo, de 1994, que eu considero melhor em todos os sentidos. Crimes cometidos durante a produção de Stab 3 podem ter alguma relação. Sidney deixa seu isolamento para ir para Hollywood, novamente se unindo a Gale e Dewey para desvendar um mistério que envolve o passado de sua mãe, mas encontra novamente a ameaça de Ghostface. O roteiro de Pânico 3 foi assinado por Ehren Kruger, que não havia assistido os dois filmes anteriores da franquia Pânico, e isso ocorria muito nos anos 90, né? Eu me pergunto como é que os produtores deixavam algo assim acontecer. Franquia Halloween, a mesma coisa. O Kruger, com aval dos irmãos Weinstein, descartou todas as ideias deixadas pelo Williamson para a conclusão dessa trilogia e aí acabou criando também algum atrito com Wes Craven. Wes Craven, no dia das filmagens, teve que mudar algumas passagens porque ele não concordava com a mudança brusca de tomada de atitude, especialmente da Gale e do Dewey. E nota-se que no meio de uma bagunça enorme, Pânico 3 não consegue lidar com tudo o que quer abordar. Por exemplo, o assassinato do Corn Weary e também o retorno do Ghostface. Aí a partir disso, o isolamento da Sidney, como ela vinha trabalhando com seu trauma nos últimos anos. Tem a questão também do drama envolvendo a história da mãe da Sidney, que eu considero muito mal trabalhada, porque o roteiro precisaria abrir espaço também para Gale e para o Dewey. Aproveitando a produção de Stab 3, Pânico 3 propõe uma sátira às trilogias, a partir do comentário direto sobre o que estava sendo feito no set, discutindo regras e clichês do terror. E assim como nos filmes anteriores, essas passagens estimulam a reflexão sobre o que poderia acontecer a seguir, inclusive colocando dúvidas sobre o destino de Sidney. Então a gente tem um assassinato, depois uma série de crimes que envolvem Stab 3,
A integração do diretor de Stab 3, o Roman, nessa história também considero muito mal articulada. Parece que falta um clímax porque toda a construção é enjambrada, a história não tem um bom desenvolvimento. Tanto é que um mês antes do lançamento do filme, Wes Craven entrou em um período de refilmagens para aprimorar o final de Pânico 3. Então, inclusive no bônus de Pânico 3, no Blu-ray, você encontra as diferenças e também a história de bastidores sobre isso. Claro que a análise hoje em dia, já sabendo o que ocorreu, ela é muito mais fácil, mas até mesmo os produtores e quem estava envolvido na produção considera que Pânico 3 não poderia ter sido lançado em 2000, dado todos esses problemas de bastidores. Construíram uma história qualquer o mais rápido possível, apostando no carisma. É um projeto caro, de mais de 40 milhões de dólares. A gente tem alguns passeios pelo set de Stab 3 que são bem legais, mas isso não é o suficiente, porque a marca do trauma da Sidney não é boa. O envolvimento do diretor também, como eu falei, não é legal. A própria essência do whodunit que havia sido explorada em Pânico e Pânico 2 sequer foi aproveitada aqui, porque eles te dão pistas falsas para que você tenha uma grande surpresa. E eu fico com a impressão de que em Pânico 3, às vezes, ao invés do Ghostface ter destaque, ele estava, na verdade, prejudicando a narrativa. Ele estava sendo obrigado a entrar em uma cena, até porque existe a necessidade também de deixar tudo bem explicado. No entanto, eu penso que o maior impacto desse filme está na leitura que pode ser feita sobre o histórico de abusos cometidos nos bastidores de Hollywood, reconhecidos durante o Pânico 3 e que ganham força quando conectamos isso aos crimes cometidos por Harvey Weinstein. Mesmo como fã da franquia, Pânico 3 me desperta um sentimento estranho, porque os personagens estão ali, mas parece que o elenco quer apenas emular o que já havia dado certo anteriormente. A Gale tem outros objetivos, o envolvimento do Dewey já não tem tanta força. E isso é curioso, porque a franquia Pânico revolucionou o slasher nos anos 90, e em Pânico 3, o Wes Craven ele acaba se perdendo nessa fórmula crítica que havia criado. O tom é destoante, porque por um lado, existe ainda a proposta de renovação, como por exemplo, na trilha do Marco Beltrami. Só que no geral, o filme ele está numa zona de conforto na busca sempre por uma saída fácil, do tipo, vamos entregar qualquer coisa porque o público quer ver apenas os personagens carismáticos. Para Pânico 3, nota 5. Eu considero a cena final de Pânico 3 muito boa, definitivamente o ponto alto do filme, mas aí eu retomo algo que mencionei na crítica anterior, que é o seguinte: os produtores parece que tinham em mente como queriam trabalhar com o fim da trilogia, mas faltou boas ideias tanto para Pânico 2, em alguns casos, quanto para o desenvolvimento geral de Pânico 3. Certo, pessoal? Então em breve aqui no canal a crítica de Pânico 4, na expectativa para o novo filme da franquia que será lançado em janeiro de 2022. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!